Olá, eu sou a Isabel e estamos de volta com mais um programa Infância em Foco. Eu sou a Monique e hoje a gente convidou novamente a Josi, que é nossa amiga, ela já veio em outros programas. Ela falou sobre o Dani, que é o nosso amorzinho, nosso paciente, digamos, né? Eu conheço o Dani, atendo o Dani há bastante tempo, que ele é autista, né? E daí depois a Josi, mãe do Dani, também recebeu o diagnóstico, né? Percebeu as dificuldades do filho. Então, hoje o assunto é um pouquinho diferente, a gente já falou sobre esses assuntos. Agora em agosto, nós temos o Agosto Lilás, né? Cada mês a gente faz conscientização sobre assuntos importantes, né, para a sociedade. E o Agosto Lilás é o mês contra a violência doméstica, né? Então a gente queria falar, a gente trouxe esse assunto porque a infância é muito importante, né, para nós, para o nosso programa. E se a criança sofre dentro do próprio lar, afeta muito, né, a todos os contextos da vida dela, né, afeta a vida escolar, o futuro dela, a pessoa que ela vai se tornar, né, então Autoestima. a autoestima. Então a gente queria que tu começasse a falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai debatendo, né. A experiência que eu tive, assim, na faculdade também, eu trabalhei, eu fui bolsista de um projeto de extensão de combate à violência doméstica da Unisc, na DEAN, na delegacia. E durante 5 anos eu trabalhei nesse projeto, né? Vou começar por aí. Agora, para falar melhor, vou voltar atrás, né? Da minha infância, minha família, assim, a minha família era uma família, não era assim desestruturada financeiramente, né? Nós tínhamos financeiramente, assim, era estável, não, né? Não nos faltava nada. Mas era desestruturada os relacionamentos, né? O relacionamento Afetivamente. afetivamente era totalmente desestruturada. Meus pais, eles brigavam muito. Então, tanto é que eu tenho lembranças da infância mesmo, depois de eu ter presenciado uma cena de violência dos meus pais, né? Era uma cena que eu tinha uns 6 anos, eu acho, 6 ou 6 anos, eu acho. E eu tava tomando banho, eu ouvi aquela discussão, e aí, como criança muito curiosa nessa idade, né, quando cheguei no corredor do banheiro, que era o quarto da minha mãe, o meu pai tava em cima da minha mãe dando soco no rosto dela, na cabeça. E eu me atirei no chão para chamar atenção, para ver se eles paravam, né? E daí eu não lembro mais nada, né? Daí eu passei a lembrar de coisas, não sei a partir de que idade. Acho Anos depois. Anos né? depois que eu comecei. Mas essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Essa imagem, ela é viva para mim até hoje, na minha frente, essa imagem. E então isso aí afeta também, que nem falou, a autoestima, a ansiedade, o aprendizado. Então eu não consigo falar muita coisa assim dessa época porque Teve um bloqueio, exato, assim, e como forma até de proteção, né? exatamente, mas mesmo assim, depois de um tempo, eu gostava muito de mexer nas coisas da minha mãe, nas bolsas. Toda menina gosta, Futricar né? tudo que é papelzinho, ficava ficando. E um dia eu peguei um papel que tinha a data do meu aniversário. Daí eu disse, olha aqui, mãe, é a data do meu aniversário. Aí ela disse, sabe o que é isso, filha? Aí ela acertou assim, assim, eu e teu pai, a gente ia se separar nessa época, assim, assim. Só que não se separaram, acredito eu que era na época dessa violência aí. E depois eu acredito que eles tentaram de novo, né? E minha mãe acabou engravidando do meu irmão mais novo e eles continuaram, né? Só que nesse período também meu pai engravidou uma amante. E a gente veio a ter certeza, isso só anos depois. Naquela época não se falava nada para as crianças, se abafava tudo, né? Então
depois, eu lembro que uma vez também minha mãe chegou chorando porque ela tinha pego meu pai com a amante pro centro. Mas eles, na época, eles abafavam tudo, eles não deixavam as crianças saber de nada. Mas as crianças queriam saber, a gente ficava assim. Por mais que a família não conte, a criança sente a energia e sente entende que algo diferente A está gente acontecendo. observa, pode ninguém falar na nossa frente, mas a gente está escutando o que está falando lá na outra sala, o que está acontecendo. A própria emoção da família, a criança sente, a criança percebe. Sente, não tem como, mesmo que não diga, tá escrito no rosto. Isso afeta a vida toda, né? A Josi tá expondo a vida dela, uma situação difícil que aconteceu, para alertar as famílias, para ajudar, né? Do quanto é importante que a gente tenha esse cuidado com as crianças. Exatamente, porque como essas imagens, elas ficam na nossa memória muito forte, muito mais que as lembranças boas. Não, então essas lembranças são muito fortes, são muito atuais e muito vivas. E aí o que acontece, né? Depois vai crescendo, né? Se autoestima, e acaba que os meus relacionamentos sempre foram bem complicados, assim, sempre me aproximando de narcisistas, né? Hoje tem nome, né? Então, né? Aquela pessoa via que se aproveitava da minha vulnerabilidade para depois me dominar e fazer de mim o que queria. E eu fazia. Eu acabava esquecendo que... porque, na verdade, eu vivenciei o tipo de relacionamento dos meus pais, era o que eu tinha de exemplo, né? Então, eu achava... não posso dizer que eu achava que era normal, mas eu acabava... Era aquilo que era conhecido pra ti e que, querendo ou não, de uma certa forma, tu normal, sabia lidar. Exatamente. Sabia como funcionava aquele tipo de relação. Porque daí eu pensava assim, bom, se a minha mãe ficou bem depois, eu vou ficar também, né? Então... Para ver como a criança como a criança é afetada por essa violência, mesmo que não tenha sido agredida fisicamente, né? Mas o a impacto criança que causa, é mais né? afetada que o adulto. Porque o adulto vai seguir a sua vida. E a criança vai ter todo um desenvolvimento ainda, né? Todo um... Que passa por aquele sentimento, por tudo aquilo que viveu. Que não aprendeu a se defender, acha que aquilo é normal, que tudo bem. Que vai passar, né? Se minha mãe ficou bem, eu vou ficar bem também. E... Se a minha mãe suportou, eu consigo suportar. Porque são os exemplos, não adianta a gente falar, qualquer um pode falar. Agora, se nós não damos exemplo, não adianta falar nada, né? Os pais que têm que dar o exemplo, a família tem que dar o exemplo, né? Então, foi muito difícil, porque qualquer um que me olhava, assim, podia ser feio, podia... as minhas amigas falaram que eu não tinha critérios. Se me desse uma atençãozinha, eu já estava apaixonada, né? Então, isso realmente prejudica bastante. Eu casei cedo, eu engravidei cedo, né? O pai dos meus filhos mais velhos, né? Desde o início do relacionamento, ele já se mostrava, né, abusivo, mas ele me tratava muito bem. Ele era um príncipe, pra mim ele era um príncipe encantado. No primeiro encontro ele foi com um buquê de rosas. Ele me levava para viajar, ele me levava nos melhores lugares para comer, lugares que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse conhecer. E só que tudo foi tendo um preço, né? Tudo foi tendo um preço. Se eu me atrasava um pouco para chegar em casa do trabalho, ele ficava sentado no sofá e não falava nada. E eu tentava conversar com ele assim, mas isso é porque eu me atrasei. Eu não conseguia entender o que aquilo ali estava acontecendo, porque eu me atrasei para chegar em casa, porque eu tinha ido no cabeleireiro fazer uma hidratação, né? Eu não conseguia entender, né? Daí eu pensei, Porque não tá fazendo nada errado, né? Pois é. E aí, disse, vai passar, né? Daí eu lembrava da minha mãe, né? Ela não era, depois no outro dia passava, sabe? E aí, eu engravidei, daí tive filhos, daí depois da gestação, já 6 meses que eu tive o meu primeiro filho, eu já fui agredida fisicamente, né? Mas já tinha a violência verbal, a psicológica, porque eles vão fazendo a gente se sentir totalmente dependente no tratar bem, né? E dependente daquele cuidado que a gente se ilude achando que é cuidado,
né, travestido de violência e ego e narcisismo. Então, ele compensava as agressões com presentes caros, viagens, né? Elogios não eram muitos, mas eram mais tentar me dominar naquela questão do dar alguma coisa cara, dar um presente, ou fazer alguma coisa, dar um passeio, para compensar aquela violência. Aí, nem é tão ruim assim, né? E os outros de fora também olhar, não, mas ele é um bom marido, ele leva ela para passear, para dar presentes. Exatamente. Né? Exatamente. Não, é ruim com ele, é pior sem ele, né? Que a gente ouve falar ainda até hoje, né? Então, mas ele era um bom pai, né? Ele era ruim comigo, mas ao mesmo tempo era um bom pai. Mas um bom pai perpassa também pelo exemplo que ele tá dando e pelo tipo de pessoa. Exatamente. Aí o que acontece? Hoje, meus filhos mais velhos, eles têm mais vínculo afetivo, embora tudo o que tenha acontecido do relacionamento meu e com o pai dele, das agressões, que vai aumentando. Nós somos casados 13 anos e no último ano ele pegava faca, às vezes eu ia dormir quando eles não estavam em casa, deixavam de férias na casa da avó. Teve uma noite que ele passou a noite me torturando, ele não me deixou dormir. Eu estava deitada, ele vinha com uma faca e cravava assim na cabeceira da cama, querendo que eu contasse quem era meu amante. E não existia? E não existia amante. E por lapsos assim de tempo passava na cabeça assim, de repente se eu inventar um nome, será que ele para ou será que ele vai me matar igual? Né? Porque ele não parava, daí ele saía, voltava. Tu não vai falar quem é? E, gente, eu morava um pouco mais... Era em Porto Alegre, mas era mais pro interior, assim, era um pouco retirado. E eu gritava. Nenhum vizinho chamou a polícia. E aí, depois desse episódio, ou outros mais parecidos, né? Aí ele saiu de casa e não voltou, porque teve um período também que ele falava com ele mesmo. Meu Deus do céu. Ele falava com uma faca na mão assim, porque eu vou te matar, porque tu é isso, tu é aquilo outro. Eu cheguei a um ponto que eu tava tão cansada daquilo ali, que eu queria mais que ele me matasse mesmo, porque eu tava cansada. E aí, daqui a pouco ele falava com eles, não, tu não pode fazer isso, ele é mãe dos teus filhos, não sei o que. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso agora? Né? Com as agressões, com os machucados, eu sabia lidar. Agora, quando eu vi aquela situação ali, no outro dia ele saiu de casa e não voltou. Aí fui na delegacia da mulher. Isso tudo anteriormente eu já tinha tentado me separar. E aí, infelizmente, aconteceu uma situação muito ruim, porque eu tinha feito ocorrência policial, eu solicitei a medida protetiva e na audiência foi um caso bem isolado e muito triste. Eu quero contar isso, mas eu não quero que nenhuma mulher deixe de denunciar. A juíza me perguntou por que eu não atendi os telefonemas dele. Eu disse, se ele tem a medida protetiva, a protetiva ela impede qualquer contato, por carta, por recado, por celular, ligação, muito menos. Então ela perguntou, mas por que a senhora não liga? Porque ele dizia que ia atrás de mim porque eu não atendia os telefones, né? Mas tem medida protetiva, não era pra gente conversar, né? Então, mas por que a senhora não atendia o telefone? Eu disse, olha, porque ele ficava me xingando, me ofendia, me humilhava, mas o que ia acontecer? Ia estourar uma bomba no ouvido da senhora? Meu Deus. E aí, eu disse, meu Deus, e agora? Ele estava com 2 advogados, com um terno Armani, ternos caros, e eu estava com um advogado emprestado que uma conhecida tinha conseguido para mim. E daí, eu disse, se uma mulher juíza não pode me ajudar, o que vai ser de mim? E os filhos eram pequenos, o pai levava para passear, dava tudo, McDonald's, fazia tudo para eles. E aí o que acontece com a mãe? A mãe fica em casa, depressiva, não consegue levantar da cama. E aí eu acabei voltando para ele.
porque ele ia passar os finais de semana com meus filhos, esses que são mais velhos agora, e ele fazia tudo, McDonald's, shopping, roupas caras, brinquedos caros. E quando eles voltavam para casa, o que eles encontravam? A mãe depressiva na cama, ou no caso, a mãe preguiçosa. A mãe que não queria fazer nada, a mãe que não cuidava dos filhos. E aí eu voltei, né, retirei, naquela época podia retirar a medida protetiva também, e voltei para ele, né. E na segunda semana que nós voltamos, ele já tinha engatilhado uma arma no meu rosto. Né? Então, esse retirar a medida protetiva, voltar para o agressor, eles se sentem mais poderosos ainda, então a agressão começa a ficar mais potente ainda, maior, que daí já partiu para a arma de fogo, né? E o quanto é importante a tua fala, Josi, para que as pessoas que vivem uma situação como essa saibam que elas não podem parar por aí, que elas precisam se uma juíza teve uma fala assim, né, eu preciso encontrar em algum lugar, em alguma esfera, alguém que possa me ajudar e não continuar, embora às vezes a gente saiba que as pessoas ao redor não vão ter essa sensibilidade, né? Porque é difícil a gente ter rede de apoio, porque as mulheres, quando passam por esse tipo de situação, nós temos vergonha de falar o que está acontecendo, né? Porque nós somos criadas de ser super-heroínas, a gente tem que aguentar tudo. E é difícil chegar a um nível de maturidade e dizer, chega, eu não aguento mais. E aí a tua história da infância justifica um pouco mais também o tempo de permanência nessa relação. Porque pode, por alguma situação ou outra, não se perceber em que tipo de relacionamento se está entrando, assim. Exatamente. Mas no momento que tu permanece nesse relacionamento, isso mostra um pouco da tua história. Porque quando meus pais se separaram mesmo, de fato, depois nasceu o meu irmão mais novo, eu achava errado a minha mãe ter se separado. Eu achava que ela tinha que tentar mais. E aí eu fui fazendo coisas que eu achava que minha mãe deveria ter feito. E... Quem sabe ele vai mudar, né? Exatamente. Aí eu pensava assim, não, ele é pai dos meus filhos, eu preciso ajudar ele a melhorar. E ele me enganava, ele fazia de conta que estava acreditando. E ele sabia de toda a minha história, toda a minha vulnerabilidade de vivência desde a infância, de ter presenciado a violência dos pais. Ele sabia disso. E ele se valia disso ainda para, depois que ele fazia essas coisas, para me pedir perdão, sabe? E aí a mulher entra nesse ciclo e ela fica exausta, tão exausta que ela acaba desistindo também de si mesma. De lutar por si. Exato, porque tá tão cansada, mas tá ali, ela tá com os filhos, tá com o pai dos filhos, né? Mas tá ali, mas não tá, né? Então, olha só como isso tudo afeta de geração para geração. Porque daí, como que eu ia dar uma educação, uma criação boa para meus filhos naquele contexto? Depressiva, deitada. Tanto é que até hoje, como eu estava falando, hoje eles têm um vínculo afetivo muito maior com o pai do que comigo. É uma coisa assim que é triste de reconhecer isso, mas infelizmente foi o que aconteceu e não tem mais como eu voltar atrás. Eu sinto muita dor por isso, né? Porque além deles nos tirarem parte das nossas emoções boas, né? Da vida, materiais e partes, né? Da nossa alma, vamos se dizer, a gente acaba, no meu caso, eu acabei perdendo esse vínculo afetivo com meus filhos. Não é que eu não tenha um vínculo afetivo com eles, mas eles têm, se eles tiverem que passar um domingo ou com o pai ou com a mãe, eles vão querer passar com o pai. A preferência deles é de passar com o pai, não comigo, né? Em dividir certos assuntos com ele, né? Eu fico para depois, né? Eu fico vista, é minha mãe, mas qualquer coisa, se eu não conseguir ir com alguém ou sei lá o quê, pelo menos eu me sinto assim, lá em último caso, que eles vêm falar comigo. Segundo plano. Exatamente. Então eu comecei a perceber também que, exato, qual é o vínculo afetivo, qual é as lembranças afetivas que eles têm da infância. Né? Eu estava sempre trabalhando ou deitada numa cama, né? Então isso já é uma coisa que eu já me veio para não levar para o Daniel, né?
Aí pro Daniel eu já tenho já uma maturidade, né, e um aprendizado diferente, uma vivência diferente, que eu não vou fazer isso com o Daniel, né? Que nenhum dinheiro, nenhum companheiro ou pai dos meus filhos vai me fazer perder esse momento que não volta mais da infância. E aí essa fala que tu traz, Josi, ela é muito importante, assim, a gente pensa sempre em tudo que a gente vai conversar aqui, no quanto isso vai reverberar na infância das crianças, né, das nossas crianças. E esse é o nosso propósito com essa nossa conversa, é poder a gente ajudar as famílias, tanto o pai quanto a mãe, que vivem situações difíceis, que possam olhar para essa situação pensando nas suas crianças. E aí a Josi trouxe uma fala muito importante. Teve um momento da vida dela em que ela culpou a própria mãe pela separação. Porque sim, é fato de que as crianças elas preferem que os pais fiquem juntos, né? Mas a gente precisa pensar no impacto disso na vida da criança. Quando aquele contexto pode trazer mais prejuízos do que coisas boas. Porque as escolhas futuras das crianças vão passar, vão ser determinantes, vão ser determinadas a partir do que se viveu na infância. E me fez pensar também muito, porque eu converso com muitas conhecidas que também tiveram diagnóstico tardio de TDAH e de autismo, que também foram vítimas de violência doméstica. Né? O quanto isso também pode impactar para uma escolha errada. Né? A vulnerabilidade. Até porque quando não bem... a palavra não seria tratado, mas quando não bem visto esses sinais do TDAH e do autismo, mexe muito com a autoestima das pessoas. Então, tu vai crescendo, a pessoa vai crescendo com um olhar errado sobre si mesma, com um olhar que às vezes é o olhar nublado que as outras pessoas têm. Tipo, ninguém gosta de mim. Aí vem alguém te faz um carinho, meu Deus, tu se apaixona? Entende? Então, é bem complicado mesmo, né? Porque não é só a autoestima física, da beleza da mulher, de se sentir desejada, se sentir vista, chamar ela de bonita, até isso. Tanto o TDAH quanto o autismo, ele traz algumas questões bem ligadas ao tipo de relacionamento, a forma com que as pessoas se relacionam. Então, para o TDAH é muito mais difícil, é muito mais intenso a forma de relação, e a sobrecarga que sente depois de uma relação, ela é muito grande, porque precisa ter um esforço maior para interpretar os sinais que a pessoa, no autismo também, para interpretar os sinais que a pessoa está trazendo. Então a pessoa ela fica sempre meio que num estado de alerta, para tentar descobrir qual é a intenção da pessoa com aquela fala, qual é a intenção com aquela expressão, diferente das pessoas neurotípicas, que isso já acontece de uma forma muito natural. Então, quando tu tem alguém disponível para se relacionar contigo do teu jeito, da tua forma, tu acaba entrando nessa... Acredito que seja dessa forma, né? Agora, conversando, eu me recordei de uma coisa. Eu não sei se eu vou saber explicar. Mas quando a gente vive... Por isso que é bom esses meses de conscientização de violência doméstica, mês de conscientização do autismo. É uma forma de reavaliar a própria história. É uma forma de levantar a importância do desenvolvimento da criança, né, no grupo familiar. E dentro do ciclo da violência doméstica, eu sempre descrevia, antes de ter o diagnóstico de TDAH, do autismo, eu descrevia que era como se eu vivesse num segundo plano. E em relação ao TDAH e ao autismo também, é como se eu vivesse em segundo plano, que eu não penso igual às outras pessoas. Que a minha vivência é totalmente diferente, que eu ajo diferente das pessoas. Então é como se eu vivesse em segundo plano, né? Que existe as pessoas que agem de tal forma e existe eu. Assistindo a vida dos outros como espectador. Exatamente. E quando tu traz essa fala, tu já traz com a tua percepção adulta. Mas na infância não passa por esse pensamento, mas passa pelo sentimento de se sentir diferente, excluído. Exatamente. Não quisto naquele lugar, naquele ambiente, né? Nossa, pra mim era uma tortura festa junina na escola. Porque depois, quando eu tava começando a entrar na pré-adolescência, minhas amigas sempre magrinhas, bonitinhas, bem arrumadinhas. E tinha aquele momento da discoteca, nunca ninguém me tirava pra dançar. Nunca ninguém me tirava pra dançar. E aí tem aquela... A gente, no meu caso, eu tentava sempre ser esquisita,
pra justificar por que ninguém me tirava pra dançar, entende? Pra reforçar. Pra reforçar, não, ninguém me tira pra dançar, É por porque isso mesmo, que eu sou meio assim doidinha. Josi, eu quero te pedir assim para dar um conselho, uma mensagem, o que as mulheres podem fazer para evitar a violência doméstica e para pedir ajuda? Quais são os meios, os caminhos? Meios, né? Eu fiquei, então, pra te ver, nada por acaso também, né? Eu vivenciei tudo isso e vim parar numa faculdade que me colocou como bolsista em um projeto de extensão de combate à violência doméstica. E quando eu ia na delegacia, eu fui mais de uma vez na delegacia da mulher em Porto Alegre, não tinha essa rede de apoio que nós temos hoje. Aqui em Montenegro, principalmente, nós temos uma rede de apoio maravilhosa. Nós temos a delegacia da mulher ali no centro, a DEAN. Nós temos o Centro de Referência da Mulher também, que é ali na Buarque de Macedo, junto com o CREAS, que tem atendimento psicológico para as mulheres vítimas de violência doméstica, que eu faço o atendimento até hoje. Quer dizer, eu comecei de um tempo para cá. Se eu tivesse começado no início, seria muito melhor. Naquela época não tinha essa rede de apoio que nós temos hoje. Então, nós temos, aqui em Montenegro principalmente, que é o que eu conheço, assim, de fato, que eu sou usuária, né? Então, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é maravilhosa. A mulher vai, faz o registro, faz pedido de medida protetiva. No máximo, 24 horas já tem o resultado da medida protetiva. No outro dia, a Patrulha Maria da Penha vai visitar essa mulher em casa para saber como é que ela tá, né? Como está o andamento. Tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público. Existem vários canais para denúncia também. Agora tem até uma delegacia online. A delegacia online também tem. Tem o 190, o 180. Tem no site do Ministério Público um ícone escrito denúncia. Então tem vários canais, tem muitos canais de ajuda. Aqui nós temos, agora me deu um branco, CONDIM também, que é o Conselho das Mulheres aqui de Montenegro. Existem também algumas mulheres que necessitam de casa de passagem, né? Eu não sei como está a situação agora da casa de passagem, mas existe quando a mulher não tem para onde ir com seus filhos. Porque isso é importante, às vezes não sai de casa. Exatamente. Porque não tem para onde sempre ir, vai ficar pior. Sempre vai ser arrumado algum lugar. Nunca essa mulher lá em Porto Alegre na ocasião tinha filas de espera. Filas de espera. E eu via mulheres que tinham apanhado com a corrente do cachorro na delegacia. Eu vi horror. E isso foi um estímulo a me fazer direito, a estudar direito. Porque eu não podia ver aquilo e ficar sem fazer nada. Tipo, tudo que me aconteceu não valeu de nada, sabe? Que eu penso assim, se eu passei por tudo isso, existe um propósito maior, né? E o que me motivou mais a fazer a faculdade de Direito foi essas injustiças que eu via. Nossa, e a menina que tinha apanhado com a corrente do cachorro, ela estava com um bebê de colo. E ela disse, na época eu fumava, aí eu estava com uma garrafa d'água e aí eu vi que ela estava sem nada, sem água, e estava horas, a gente ficava horas para ser atendida. E aí eu dei uma água para ela, daí fiquei conversando e ela assim, agora eu vou ter que voltar para casa dele, porque nós moramos no mesmo pátio com a minha sogra e ela vai ficar do lado dele. Então, analisar bem, né? Analisar bem quem vocês estão conhecendo, mesmo assim é complicado, né? Estudem sobre o narcisismo, os homens narcisistas, os sinais, porque eles dão sinais. Não pensa que nós somos dependentes de ter um companheiro, alguma companheira. Ninguém é dependente de ninguém, né? Aprendam desde cedo a se amar, a ensinar aos seus filhos, a ensinar a autoestima dos seus filhos, crescerem com boa autoestima para eles nunca precisarem passar por isso. Porque quando a gente se sente para baixo, né? O que a gente vai procurar, né? A gente fica vulnerável a esse tipo de acontecimento. Então é muito importante os pais elevarem a autoestima das crianças, né? Para que eles se sintam autossuficientes afetivamente, com a família, né? Com os seus. Josi, esse assunto é muito importante, muito relevante.
a gente fica, né, tocada, assim, por isso, por tudo isso mesmo que a gente não tenha vivido, assim. Eu quero te agradecer muito, vai ajudar muitas famílias, espero que elas possam, né, se dar conta de que não precisam ficar se sujeitando a isso, né. Então, eu que agradeço, eu já me agradeço intitulei, muito, já me muito a tua intitulei presença. entrevistada VIP. Com certeza. Então, muito obrigada Eu que agradeço. e até o próximo programa. Até mais.